Usar um documento falso, à primeira vista, parece um crime bem direto, não é? Mas olha, a lei brasileira tem uns detalhes surpreendentes sobre o que realmente significa usar um documento e quem de fato é punido por isso. Hoje a gente vai desvendar as complexidades do artigo 304 do Código Penal, e essa história é bem mais interessante do que parece. Para a gente entender isso a fundo, nosso roteiro tem 4 partes. Primeiro, vamos definir o crime. Depois, a gente analisa a ação e a pena. Na sequência, entramos no dilema de quem falsifica e também usa o documento. E, por fim, vemos como os tribunais pacificaram essa discussão toda. Vamos lá! Então, vamos começar pelo começo. Pela base de tudo. O que a lei realmente diz. O artigo 304 do Código Penal é o nosso ponto de partida para entender o que configura de verdade esse crime. Tá aí a base de tudo. O artigo 304. Ele é muito direto. Perceba que o crime não é o ato de falsificar, mas sim o de fazer uso de um documento falso. E isso vale para uma série de documentos, desde os públicos e particulares até atestados médicos que são detalhados lá em outros artigos do Código. Então, o ponto central, o coração do crime, é a ação. Este artigo não pune quem cria o documento falso, mas sim quem o apresenta, quem o utiliza no mundo real, sabe? É esse ato de usar que abala o que o direito chama de fé pública, que é basicamente a confiança que toda a sociedade precisa ter de que os documentos são verdadeiros para tudo poder funcionar. Vamos avançar um pouco. O que significa exatamente fazer uso? E como é que a pena para esse crime é calculada? Porque a estrutura aqui é bem peculiar, você vai ver. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Simplesmente ter um documento falso no bolso ou guardado na carteira já configura o crime? A lei faz uma distinção bem importante aqui. E aqui a gente vê uma nuance importante. Para a maioria dos documentos, o crime só acontece se a pessoa de fato apresenta aquele papel, ou seja, se ela utiliza o documento para algum fim. Apenas carregar na carteira geralmente não é crime. Mas existe uma exceção muito famosa, a CNH. O Código de Trânsito Brasileiro é claro, só o fato de portar uma CNH falsa já é considerado uso e, portanto, crime. Agora, vamos falar da punição. E aqui a lei tem uma estrutura bem curiosa. O artigo 304 diz que a pena é a condenada à falsificação ou à alteração. Mas ele mesmo não diz qual é essa pena. Ele nos manda procurar em outro lugar. Isso acontece porque a lei usa um mecanismo chamado tipo penal remetido. É o nome técnico, mas a ideia é simples. Para saber a pena do uso de documento falso, o artigo 304 nos remete a outro artigo. Ele funciona como uma espécie de ponte que nos leva até a punição definida para outro crime. E qual a consequência prática disso? A pena vai ser exatamente a mesma que a lei prevê para quem falsificou aquele documento específico. Ou seja, se alguém usa uma carteira de identidade pública falsa, a pena vai ser a mesma do crime de falsificação de documento público. Se usa um atestado médico falso, a pena é a do crime de falsidade de atestado médico. Bom, e isso nos leva a um dos debates mais interessantes sobre este crime. É um verdadeiro quebra-cabeça jurídico que desafiou a aplicação da lei por muito tempo. Pensa comigo, e se a pessoa que falsificou o documento é a mesma pessoa que o utilizou? Ela deveria responder por 2 crimes, o de falsificar e depois o de usar? Ou será que um crime acaba absorvendo o outro? Existiam 2 grandes correntes de pensamento sobre isso. A primeira dizia que são 2 condutas diferentes e, portanto, 2 crimes. A segunda, que é mais sofisticada, argumenta que, poxa, quem falsifica um documento naturalmente já pretende usá-lo. O uso seria apenas o esgotamento do crime original de falsificação. E qual das 2 teorias venceu essa disputa? A segunda. O entendimento que prevaleceu no direito brasileiro, tanto entre os juristas quanto nos tribunais, é o de que o uso é só uma consequência natural da falsificação, quando praticado pela mesma pessoa, claro. A lógica é que o uso do documento pelo próprio falsificador é um post-factum impunível. Esse termo jurídico significa basicamente um ato posterior que não se pune. A ideia é que a punição pelo crime de falsificação já engloba toda a reprovação da conduta, do começo ao fim. E agora, vamos ver como as cortes superiores, especialmente o STJ, transformaram essas interpretações em regras bem práticas por meio das suas súmulas. Os tribunais também criaram regras bem práticas para o dia a dia. A súmula 546, por exemplo, define qual tribunal vai julgar o caso. E a regra é simples. O que importa é onde o documento foi usado, e não quem o falsificou. Por exemplo,
Se alguém usa um documento estadual falso perante um órgão federal, como a Polícia Federal, o crime vai ser julgado pela Justiça Federal. Outro ponto fascinante é a relação desse crime com outros, como o estelionato. A súmula 17 do STJ aplica o princípio da consunção, ou seja, da absorção. A ideia é a seguinte: se um documento falso foi criado com o único objetivo de dar um golpe e não tem mais nenhuma utilidade depois disso, o crime de falsificação é absorvido pelo estelionato. A pessoa responde só pelo crime fim, que era o golpe. Para a gente fechar, essa análise toda nos deixa com um pensamento provocador. A forma como o sistema de justiça lida com a relação entre falsificar e usar, absorvendo uma conduta na outra, sugere que o plano inicial do agente é muito valorizado. Parece que a lei se concentra na origem da ofensa à fé pública, que é a falsificação, e trata o uso, que vem depois, como um mero desdobramento. Isso nos faz refletir sobre como o direito penal pondera as diferentes etapas de uma trajetória criminosa.